Olá para você, bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso Igreja em Saída, programa que deixa você por dentro das principais notícias da Igreja no Brasil e no mundo. E olha, a gente começa essa edição do nosso programa trazendo uma história muito bacana, viu? O Eduardo Góes fala conosco direto de Afogados da Ingazeira, lá no Pernambuco, para falar sobre a história de um bispo importantíssimo nessa região e, claro, para o trabalho social na igreja no Brasil. Tanto que ele ficou conhecido como o profeta do sertão pernambucano. E a comunidade local recorda agora, neste período, o centenário do seu nascimento. Por isso eu vou falar com o Du, então. Du, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Conte um pouco mais sobre essa história pra gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia para todo mundo que está acompanhando agora a Igreja em Saída. Pois é, hoje eu vim para longe, né? Vim para Pernambuco para contar com muita honra a história de alguém que marcou uma época durante 44 anos aqui nessa cidade. Dom Francisco Alcegésilo, ele foi um profeta mesmo, como as pessoas diziam. Costumavam falar que era Dom Helder Câmara lá no Recife e Dom Francisco aqui em Afogados de Ingazeira. Foi um grande protetor das causas sociais, um grande protetor dos pobres e que marcou época aqui no sertão pernambucano. Para conversar um pouco mais a respeito sobre essa história, eu quero conversar com o padre Gilvan Bezerra, que é o pároco aqui da Catedral de Bom Jesus dos Remédios. Padre, seja muito bem-vindo ao Igreja em Saída. Conta um pouco mais para a gente sobre a história de Dom Francisco. Ele realmente marcou época aqui no estado de Pernambuco e nessa região aqui, não é? Um bom dia para o senhor. Então, bom dia. Dom Francisco, ele viveu aqui por mais de 4 décadas. Né? Um cearense que adotou o sertão do Pajeú. Né? E ele dizia que aqui era a casa dele, aqui era o lugar onde ele se sentia bem. Então, ele foi ordenado bispo, ainda novo, com 38 anos. Né? Foi um bispo conciliar, participou do Concílio Vaticano II. E foi, digamos assim, o grande referencial da igreja aqui no sertão do Pajeú. Durante essas 4 décadas, ele conseguiu, na verdade, fazer com que o seu legado permanecesse. Ele faleceu já há 18 anos, né? E assim hoje permanece ainda o que ele deixou como igreja aqui no Pajeú. Depois dele vieram os sucessores, o nosso Dom Pepeu, depois do Egídio, agora do Lima Macedo, que estão dando, digamos assim, sequência ao trabalho de Dom Francisco. E aqui não só na dimensão eclesial, mas também na dimensão política, social. A região do Pajeú é uma das regiões mais, digamos assim, politizadas do Estado, e isso graças ao trabalho de Dom Francisco nessa região. Um trabalho que vai além da dimensão eclesial, como disse, porque foi ele que fundou os sindicatos. Né? Aqui em Afogados ele criou realmente muitas coisas, trouxe para cá muitas coisas que não existiam ainda na região, naquele tempo, há, digamos, 50 anos atrás, não tinha bancos, não tinha energia elétrica, então tudo isso foi ele que trouxe para cá, né? Além não só de Afogados, mas toda a região da nossa diocese, os sindicatos, depois as lideranças políticas, né? As SEBs, enfim, os movimentos eclesiais, dos sem terra também, essa dimensão social, ele foi muito presente aqui na nossa região. Maravilha, padre. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Igreja em Saída. E, Guilherme, eu também deixo aí com você agora, e durante aí os próximos dias a nossa equipe da TV Aparecida vai estar aqui nessa região de Pernambuco para mostrar um pouco mais para frente em outros programas, como o Arquivo A, por exemplo, tudo que tem de bonito, e a igreja que é muito grande, assim, muito efervescente aqui nessa região do país. Guilherme, eu deixo com você. Um bom dia. Tá certo, um ótimo dia para vocês também, bom trabalho, boa missão nesses dias, então, em terras pernambucanas. Um abraço para o padre também, a gente agradece a participação e por trazer um pouquinho dessa história aqui no nosso programa. Bem, você sabe, né, sexta-feira é dia de participação do Observatório da Comunicação Religiosa aqui no nosso programa, sempre propondo reflexões pertinentes para os nossos dias. Vamos conferir a contribuição que eles trazem hoje. Um
dos fatos marcantes nessa última semana e que repercutiu com grande intensidade nas redes digitais e na mídia empresarial do Brasil e do mundo foi a pregação da episcopisa Marian Edgar Buge, realizada na Catedral Nacional de Washington, nos Estados Unidos, no dia da posse de Donald Trump. Nosso Deus nos ensina que devemos ser misericordiosos com o estrangeiro, pois todos nós fomos estrangeiros nessa terra. Alguns dias antes da posse de Trump, o Papa Francisco, numa entrevista a uma emissora de TV italiana, já tinha advertido sobre a vergonha do plano do presidente estadunidense contra os imigrantes. O pontífice disse: "Se for verdade, será uma vergonha, porque faz os pobres coitados que não têm nada pagarem. A conta não paga, não vai dar certo. Não é assim que se resolvem as coisas." O Observatório da Comunicação Religiosa defende que a ética cristã aplicada à comunicação não é um produto a agradar o gosto do consumidor ou dos poderosos de plantão. É preciso, ao contrário, que a comunicação cristã se comprometa com a verdade, a justiça, a paz e, principalmente, com a defesa da dignidade de todos os seres criados por Deus. Neste sentido, a comunicação cristã sempre tem uma dimensão profética, incomoda os poderosos, desnuda a mentira, alia-se à verdade. Tá aí um trecho dessa reflexão. A gente agradece aos amigos do Observatório pela participação aqui no programa. Bem, agora a gente segue falando sobre o papel dos comunicadores e da comunicação na nossa igreja. Vivemos recentemente o Jubileu do Mundo das Comunicações e tantos momentos importantes de reflexões propostas pelo Papa Francisco para nós, comunicadores, mas que também se estendem para todo o povo de Deus. Então, para falar sobre esse nosso papel na igreja e na sociedade atual, eu falo com Osnilda Lima, que faz parte da comissão da CNBB para a comunicação. Osnilda, seja bem-vinda ao nosso Igreja em Saída. E eu citei aqui o Jubileu do Mundo das Comunicações que vivemos enquanto igreja agora, logo nesse início do Ano Santo. Queria que você falasse justamente dessa reflexão proposta pelo Papa a partir desse jubileu. Como que ele ajuda a inspirar e a motivar os comunicadores em todo o mundo? Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha pela TV Aparecida, e que bom estarmos juntos nesse momento. Pois é, nós comunicadores temos muitas motivações para intensificar a nossa missão neste ano, e aí você fala do Ano Santo, e aí nesse sentido, para renovar o nosso compromisso corajoso, é colocar no centro da comunicação a responsabilidade pessoal e coletiva para com o próximo. Isso nos alerta o Papa Francisco. E quem é a referência, o nosso modelo para essa relação com o próximo e nesse compromisso? É o Cristo ressuscitado. E, Osnilda, a gente também acompanhou nesse momento, né, o Papa Francisco, na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, falando sobre desarmar a comunicação. O que isso significa? Pois é, o Papa Francisco ele tem ressaltado em diversos momentos das suas falas e mensagens a preocupação crescente com a polarização e a agressividade da comunicação ou na comunicação, e especialmente nas redes sociais e em alguns debates também televisivos e de emissoras de rádio. E aí ele destaca, sobretudo, essa vontade, esse desejo, essa busca por cliques, né, que leva a essa polarização, né? E isso muitas vezes nos afasta da verdade, nos afasta do diálogo e nos afasta do respeito ao próximo. Então, desarmar a comunicação é retirar essas armas da agressividade, do preconceito e do ódio e substituir, né, pela colaboração, tirar essa dimensão da competição e potencializar a colaboração, mas, sobretudo, também humanizar a nossa comunicação. Então, desarmar
é humanizar, é buscar a verdade e é promover a esperança. E como isso é necessário hoje em dia, né, Osnilda, para nós comunicadores e para todas as pessoas que nos acompanham, que de alguma maneira produzem e consomem conteúdo nas redes sociais, em tantas plataformas. Agradeço a você, viu, pela participação com a gente aqui no Igreja em Saída. Um abraço para todos também que fazem parte da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB, que sempre nos ajudam tanto aqui no programa, viu? Um abraço, até a próxima. Um abraço. E olha, assim a gente encerra o Igreja em Saída de hoje. Agradeço a todos pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem, combinado? Até lá, tchau, tchau.